Eu sou a Micaela e bem-vindos ao meu canal. Nesse momento vamos ter o nosso devocional de mais um dia. Amém, aleluia, graças. Vamos continuar lendo o livro de Mormon. Estamos no capítulo 9 e vamos ler. Então, vamos ler, né, falando um pouquinho sobre seu testemunho e também a tradução do último capítulo que lemos no vídeo anterior sobre a visão de Leí, sobre a árvore da vida. Então, recapitulando bem rapidinho, Leí, o pai de Nefi, o primeiro profeta no livro de Mormon, ele teve uma visão. E nessa visão, ele viu uma árvore e em volta dessa árvore tinha muitas coisas ruins. E basicamente ele come da árvore e fica feliz, sua família também, sua esposa, Nefi, Sem, mas Lamaluel não comia o fruto. Bichinhos. Até no sonho eram condenados também. E vamos ler como Nefi, ele sabe a meditação, porque ele ficou em dúvida quando ele viu o sonho, né? Ele não entendeu porque Lamaluel estavam fora, o que significava a árvore, o que era a fumaça que fazia as pessoas se perderem. Meu Deus do céu, o que é isso? Então ele pergunta para Deus e ele tem uma resposta muito incrível, a gente vai ler sobre isso também. Mas para começar nosso devocional de hoje, vamos fazer uma oração? Se durante o vídeo vir um galo tipo... ignora, porque é o que eu tô fazendo, ignorando esses galos que são meus vizinhos. Vamos fazer oração? Eu vou fazer, com licença. Nosso bondoso, querido, amado Pai Celestial, agradecemos por mais um dia de vida. Muito obrigada pelo seu Espírito, que o Senhor possa estar aqui conosco enquanto vamos ter mais um dia de devocional juntos. Abençoe a internet para que possamos continuar tendo, para que possamos ter esse contato e ler a palavra juntos, Senhor, mais uma vez. Abençoe esse livro para que possamos ter mais luz de seu Espírito conosco. Nos abençoe para que possamos aprender mais. E que possamos usar isso que vamos ler para edificar o nosso dia e nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Só relembrando que quando a gente lê, a gente tem que marcar as escrituras que a gente gosta. Eu aqui, você aí com o seu marcador, por favor. Lembrando também não é um desafio que eu quero fazer com vocês, mas é um desafio que o profeta Russell Minelson fez com o mundo todo, de que vocês querem saber se o livro de Mormon é verdadeiro, se fala sobre Jesus Cristo de fato? Toda vez que vocês forem ler um pouquinho do livro de Mormon, esteja com uma caneta, um lápis em vermelho e marquem todas as escrituras que vocês lerem, que vocês estiverem lendo de vermelho, que fala sobre Jesus Cristo. Quando vocês terminarem o livro todo, ele promete que seu livro todo vai estar todo em vermelho, basicamente. Então, esse desafio que eu deixo pra vocês também, relembrando esse desafio, né? A gente vai começar com o capítulo 9, que é bem curtinho, é tipo, basicamente uma coluna, e fala assim... E todas estas coisas meu pai viu e ouviu e disse enquanto vivia numa tenda no vale de Lemuel. E também muitas outras mais que não podem ser escritas nestas placas. E agora, conforme falei sobre estas placas, eis que elas não são as placas nas quais faço um relato completo da história de meu povo. Pois dei o nome de Nefi às placas nas quais faço um relato completo de meu povo. Elas são, portanto, chamadas de placas de Nefi, segundo meu próprio nome, e estas placas também são chamadas de placas de Nefi. Estas partes, quando o Nefi tá falando sobre placas e tal, eu confesso que é um pouquinho confuso, porque, basicamente, ele faz duas placas, né? Uma placa que ele conta as partes espirituais, e outra, ele deixa, tipo, registrado as guerras de suas famílias e coisas não tão espirituais, mais históricos, vamos dizer, igual a Bíblia, né? Que tem umas partes, livros proféticos e livros históricos. Ele faz a mesma coisa, Nefi, com seus livros, mas ele fala que vai separar elas e umas não vão estar no livro de Mormon e tal. Mas, quando Mormon vem aqui e reescreve o relato de todos esses profetas, ele basicamente coloca essas placas aqui também. Então, a gente vai explicar mais isso na frente um pouquinho, e aí eu vou explicar isso com mais detalhes, ok? Voltando. Não obstante, recebi um mandamento do Senhor para fazer estas placas com o fim especial de deixar gravado um relato do ministério de meu povo. Nas outras placas deve ser gravado um relato do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Estas placas tratam, portanto, da sua maior parte do ministério, enquanto as outras placas tratam principalmente do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse essas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Muito legal essa parte, porque Nefi, ele não sabia exatamente porque ele estava escrevendo. Tipo, ele pensava, provavelmente, tipo, esses registros vão ficar com meus filhos, que vai passar para seus filhos. Mas talvez ele nunca tenha pensado que, tipo, essas placas seriam enterradas na terra, ficariam há muitos anos lá enterrada, e um menino lá de um país desconhecido ia vir pegar e traduzir
ia virar um dos livros mais famosos do mundo, né? E queria ajudar muitas pessoas a encontrarem um Salvador também aqui nas Américas. Isso é muito legal. Talvez é o mesmo pensamento de muitos profetas do Velho e Novo Testamento também. Mas o Senhor conhece todas as coisas desde o começo. Portanto, Ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens. Pois eis que Ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras. E assim é. Amém. Eu vou grifar essa parte, porque é verdade. Jesus Cristo sempre tem um plano muito bem planejado. E Ele sabe o fim desde o começo, sabe? Mas seus filhos, nós não. Então a gente fica com medo de confiar e falar, Deus, não vai dar certo. E Deus tá tipo, eu vi que vai dar certo, então só confia em mim. Agora vamos pro capítulo 10. E agora eu, Nef, continua fazendo estas placas um relato de meus feitos, de meu governo e ministério. Portanto, para continuar o relato, necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Pois eis que aconteceu que, tendo meu pai terminado de relatar o seu sonho e também de exortá-los a toda a diligência, falou-lhes sobre os judeus, que depois que eles houvessem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém, e muitos levados cativos para a Babilônia, na época fixada pelo Senhor, eles retornariam. Aleluia. Sim, e seriam até tirados do cativeiro, e depois que houvesse voltado do cativeiro, ocupariam novamente a terra de sua herança. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. Essa é uma parte muito importante, porque isso está acontecendo há 592 a.C., esse relato que Nef está escrevendo, e que seu pai teve essa visão. Leí teve a visão de um Messias vindo para a Terra 600 anos depois de sua vida. Esse Messias é Jesus Cristo. Então, isso tem uma escritura na Bíblia que fala que todos os profetas profetizavam sobre o Messias, desde os novos, desde os antigos, e é verdade. Daí, tempo de Jeremias, já falava como Jeremias sobre o Messias que iria vir em um determinado tempo. Eles não falavam solto, tipo, vai vir sim um dia o Messias. Não, eles falavam 600 anos depois vai vir Messias. Então, passasse esse tempo, eles já saberiam que o Messias chegou, sabe? Isso é muito legal, isso é muito especial, porque não eram só os judeus que sabiam que o Messias ia vir em uma data, mas sim os povos aqui na América também, por causa desses profetas. Ele também falou, referindo-se aos profetas, do grande número que havia testemunhado estas coisas concernentes a esse Messias de que ele havia falado, ou seja, esse Redentor do mundo. Portanto, toda a humanidade se encontrava em estado de perdição e queda. Assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. Isso é muito importante, porque muitas pessoas na rua de minha missão me perguntavam assim, tipo, algumas pessoas, né? Por que nós precisamos acreditar em Jesus Cristo? Qual a finalidade dele? Qual é o propósito? Eu não posso simplesmente acreditar que ele foi uma pessoa boa? E eu adorava quando eu recebia esse tipo de pergunta, que geralmente era de pessoas que são ateus, que são agnósticos, que não acreditavam mais em igreja, mas tinham fé em Jesus Cristo. Eu sempre falava, tipo, irmão, se a gente não tivesse Jesus Cristo, se o Messias não tivesse vindo, como você acha que a gente poderia ser salvo? E a pessoa falava, se eu cumprir os 10 mandamentos que estão no Velho Testamento, antes do Messias, se eu fizesse boas obras, eu poderia ir diante de Deus e falar, olha, eu fiz coisas boas, eu mereço morar com você. Mas aí eu respondia, né, irmão, você acha que 10.000 obras boas equivale à glória de Deus? Compraria um terreno ao lado de Deus? E a pessoa falava, não, isso é meio estranho de se pensar. Eu falava, exatamente, é estranho, não faz sentido e não é verdade. É impossível a gente, com o tempo que a gente passa aqui na Terra, que é tipo 200 anos de vida, uma pessoa que vive 200 anos de vida, é muito pra gente, né? Com certeza. Mas não se vale nada para Deus, o tempo de Deus é infinito, né? Então 200 anos é tipo um dia pra ele, é um bebê, é uma criança de perto de Deus. E essa pessoa vem querer morar perto de uma pessoa tão pura, porque teve certas quantidades de obras boas, não se compra terreno ao lado de Deus, não se troca, sabe? A gente só vai voltar à presença de Deus, a gente só vai poder viver uma vida pura e digna, sem a maldade do mundo, por causa de Jesus Cristo, por causa do Messias. Esse foi o plano de Deus.
Quando ele nos criou, ele sabia que ao pisar na terra a gente iria pecar. Todos iriam pecar. Não sobraria um justo. Mas por causa de Jesus Cristo, os poucos que decidem se tornarem justos, não perfeitos, né, mas justos, vão poder morar com Deus por causa da misericórdia de Jesus Cristo naquela cruz, por causa da sua dor no Getsemane, por causa de tudo que ele fez aqui na terra quando ele estava vivo, né. Depois, quando ele morreu e ressuscitou por nós, né, Jesus Cristo não veio só fazer obras boas na terra, ele veio nos salvar da morte, ele ressuscitou. Para ele ressuscitar, todos nós ressuscitaremos também. Se Cristo só fosse uma pessoa boa, vamos imaginar essa situação também. Jesus Cristo foi um profeta, como muitos judeus acreditam, né? Fez coisas boas, pronto, tá lá na glória de Deus. Ok. Mas quem nos salvaria então da morte física? Tem uma escritura que tá no livro de Mormon também, mas tem escrituras também na Bíblia que basicamente é o mesmo evangelho, então fala a mesma coisa aqui. O nosso corpo, ele é pó, né? Então vai ficar aqui na terra. E nosso espírito vai ir para o mundo espiritual ou para o céu, inferno, como muitos acreditam. Mas nós não seríamos como Jesus Cristo, ressuscitado de carne e ossos. Ele foi ressuscitado dessa forma. Então não conseguiríamos viver no mesmo grau de Jesus Cristo. E a gente veio por causa disso, viver com Ele, com Deus. Se a gente não ressuscitar, as nossas boas obras não pagam a dívida que a gente tem com Deus. Então nossos espíritos seriam automaticamente escravos do diabo. Porque todos nós somos pecadores. A gente não só peca com a carne, a gente peca com o espírito também. A gente escolhe. Então nós não conseguiríamos voltar à presença de Jesus Cristo. Nós não conseguiríamos voltar à presença de Deus. Automaticamente a gente não teria graça, felicidade e paz na vida futura. Dele vamos voltar à presença de Deus. Por causa dele a gente vai ressuscitar um dia. E é por causa da ressurreição que a gente tem esperança de um dia voltar a morar com Deus. Por causa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não ressuscitou, se ele só foi uma pessoa boa, não tem por que a gente acreditar que vamos voltar a morar com Deus. Porque é impossível a gente voltar a morar com Deus por causa de nossas obras. Só pelas obras. Todos nós seremos salvos claramente porque a gente fez coisas boas, mas em nome e pela graça de Jesus Cristo, sempre voltado para Ele. Tá bom, agora vamos voltar a ler. E falou também sobre um profeta que viria antes do Messias. Eu gosto muito disso, porque leia, os povos que estavam aqui na América já sabiam basicamente tudo que ia... Tudo não, né? Só o que iria acontecer aqui. Todos os profetas que falavam sobre o Messias sabiam. Que agora ele vai falar sobre João Batista, né? Ele fala assim: a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas, pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu. E quem não sou digno de desatar a correia das alpacas. E muito falou meu pai a respeito disto. Gente, eu vou grifar, eu amo essa parte. Me diz aí vocês, quem é o profeta que vocês têm tipo um xodó, sabe? Eu sou com o João Batista. Disse meu pai que ele batizaria em Betabara, português, além do Jordão. E também disse que ele batizaria com água, que ele batizaria o Messias com água. Ou seja, sobre o batismo de Jesus Cristo. Que é uma coisa tão importante. Inclusive eu sei que tem até discussões teológicas sobre o batismo de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus que iria tirar os pecados do mundo. Eu vou grifar de novo, tá bom? Porque essa parte é muito, muito importante. Então, eles sabiam que Messias iria vir 600 anos depois deles. Sabia que iria vir um homem grande que batizaria Jesus Cristo. Eles sabiam da importância do batismo, né? De aceitar, seguir Jesus Cristo. E aconteceu que após ter dito essas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus e também sobre a queda dos judeus na incredulidade. E depois de haverem matado o Messias que haveria de vir, depois de haver sido morto, ele ressuscitaria dentre os mortos e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Eu vou grifar de novo, tá bom? Isso é uma doutrina básica, assim, tipo, é muito, muito importante, porque eles já sabiam que isso iria acontecer. Eu penso que é muito triste saber que seu próprio povo, né, mataria Jesus Cristo, o Messias, que tanto eles esperam, né, nessa época. Era o único povo que acreditava na vinda de um Messias, logicamente, né? Então, o próprio povo esperando, o próprio povo ia matar, e depois Jesus Cristo ressuscitaria e viria para salvar outros povos, sabe? Os gentios. Então, deve ser muito triste pensar nisso.
né? Por isso que eu acho que às vezes é muito difícil acreditar que Jesus é o Messias como um judeu, porque você tem que confessar a si mesmo que seu povo o matou, sabe? Tecnicamente todo mundo o matou, todos nós colocamos Jesus Cristo na cruz porque ele morreu por nossos pecados. Mas aqui na Terra foi o povo escolhido, né? Então, difícil, eu acho que se sobressai pensando na glória de Deus, sabe? Vocês literalmente foram o povo escolhido, os judeus. E isso deve ser muito legal de se pensar. Sim, meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Então, essa parte é bem legal, porque os judeus, eles viviam em Israel, né? Tipo, ali, quietinhos. E era um povo forte e tal, mas eles iriam ser massacrados por Babilônia. Daí, já previa que eles, o povo judeu, seria espalhado por toda a face da terra. Então, os povos judeus iriam um pedaço para cá, um pedaço para cá, um pedaço para cá, para várias partes do mundo. Não ficaria só em um lugar, né? Que hoje em dia é verdade, né? O povo judeu está em toda a parte do mundo, né? Eles não estão só na sua terra natal. Disse, portanto, que era necessário que fôssemos conduzidos todos juntos à terra da promissão, para que se cumprisse a palavra do Senhor de que seríamos dispersos por toda a face da terra. Então eles, sendo uma família judia, eles teriam que ir para a terra da promissão, que era uma outra parte do mundo, aqui onde estamos, para cumprir essa promessa de Deus, né, que eles seriam afastados e iriam habitar em muitas outras terras estranhas. E depois de a casa de Israel houvesse sido dispersa, ela seria novamente reunida. Isso é uma coisa muito, muito importante. Ou em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do evangelho, ou seja, nós, né? Os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam exertados, ou seja, viriam reconhecer o verdadeiro Messias, seu Senhor e seu Redentor. Talvez é uma coisa que a gente está esperando até hoje, né? E com essas palavras meu pai profetizou e falou aos meus irmãos, e também muitas coisas mais, as quais não escrevo neste livro, pois escrevi em meu outro livro todas as coisas que julguei convenientes. Então eu lembro que ele vai ficar fazendo isso, tipo, eu escrevi nesse livro, não escrevi naquele livro, eu escrevi nesse... E vai ficar isso fazendo por muito tempo, né, Fi? Porque ele quer realmente ajudar a gente a entender, sabe? Todas essas coisas das quais falei aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda no vale de Lemuel. Eu vou grifar a parte que ele fala sobre os judeus, porque eu achei muito, muito importante. E aconteceu que Onef, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referentes às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, o poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, o Filho de Deus era o Messias que deveria vir. Onef também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo que se manifestará aos filhos dos homens. Isso é uma coisa muito, muito importante que Nefe fala, porque ele quer dizer que o dom que ele vai receber agora de interpretação, ou o dom da visão que ele teve, não são dons específicos para os profetas. Claro que como você é profeta você tem esse dom, vamos dizer, esse privilégio, mas esses são dons dados por Deus para todos aqueles que querem ter, que querem possuir, que fazem por merecer, ou que precisam desse dom também, né? Porque todo mundo vendo visões aí, gente. Então, isso é uma coisa muito importante que ele fala, porque ele quer dizer, literalmente, ele tá falando que por meio da fé e por causa da nossa diligência, a gente pode ter os dons que a gente tanto pede a Deus. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o caminho está preparado para todos os homens, desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Essa é uma escritura que eu usava muito na minha missão. Eu falava muito essa escritura, porque ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Ele vai continuar sendo o mesmo, vai continuar fazendo os mesmos milagres. Então eu usava muito essa escritura para falar para as pessoas, para elas lembrarem que Deus as ama do mesmo modo como ele amava os judeus e os gentios, né? Mas aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus seriam desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um ciclo eterno. Eu usava essa escritura muito também na missão. Uma dica aqui, ó, para quem vai servir uma missão, que quer ler as escrituras com as pessoas na rua, né, mas tem dificuldade em decorar. Eu lembro que o seminário antes fazia as pessoas decorarem as escrituras, hoje em dia não faz mais. Inclusive, vamos voltar com essa coisa? Vamos, porque é muito bom. Porque na missão eu me obriguei a decorar as escrituras para saber onde elas estavam. Então essas duas escrituras que eu acabei de ler, elas são muito, muito importantes. Então você pode decorar, ou você pode pegar os livros de Mórmon que você vai entregar na rua e marcar a página e com uma caneta marcar a escritura. E aí você só na hora abre e lê com a pessoa, sabe? É uma ótima forma também de lembrar onde elas estão. Lembra-te, portanto, ó homem, de que por todas as tuas obras serás levado a julgamento. Muito importante também.
Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus, e nada que é impuro pode habitar com Deus, sereis, portanto, afastados para sempre. E o Espírito Santo dá-me autoridade para proclamar estas coisas e não as reter. Agora a gente vai no capítulo 11, que é quando o Nefi tem a visão e a interpretação das coisas que ele viu. E é muito importante que você preste atenção. Tá preparado? Pois aconteceu que depois de haver desejado saber as coisas que meu pai tinha visto, acreditando que o Senhor teria o poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. Sim, é uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual eu nunca havia posto os pés. E o Espírito perguntou-me, que desejas tu? E eu respondi, desejo ver as coisas que meu pai viu. E o Espírito disse-me, acreditas que teu pai tenha visto a árvore da qual falou? E respondi, sim, tu sabes que acredito em todas as palavras de meu pai. E quando eu disse essas palavras, o Espírito bradou em alta voz, dizendo, Hosana ao Senhor, o Deus Altíssimo, pois ele é Deus sobre toda a terra, sim, sobre todas as coisas. E bendito és tu, Nefi, porque acreditas no Filho do Deus Altíssimo, verás por tantas coisas que tens desejado. Então, uma coisa muito importante que eu gosto de falar sobre essa parte é que o anjo pergunta basicamente para Nefi se ele tem fé nas coisas que o pai dele falou. Se ele não tivesse fé, não teria, eu sinto pelo Espírito Santo que tá aqui, que ele não teria como ver as coisas que ele não acredita, sabe? Então, primeiro, o anjo precisava ouvir que ele tem fé. Pela fé a gente pode conhecer Deus, pela fé a gente pode ver a face de Deus, como a gente vai ler no livro de Éter. Então, se a gente não tem fé, não tem como a gente ter a interpretação das coisas que a gente não acredita. Então, é como um ateu que fala, me prova que Deus existe. Não tem como eu te provar algo que você não acredita. Se é um ateu, uma pessoa que tem uma angústia na igreja, mas tem algo em seu coração que fala que Deus existe, tem como, essa pessoa tem uma partícula de fé. Agora, uma pessoa que não tem fé, não tem o conhecimento, a lógica mais perfeita da Bíblia que faça convencer essa pessoa, porque ela já não acredita. Então, é como eu querer você comer uma maçã, sendo que você odeia maçã. Era muito importante o Nefi ter a fé de que o que Leí falou era verdade, para ele ter a interpretação depois. E eis que isto te será dado por sinal. Depois de haveres contemplado a árvore que produziu o fruto da qual teu pai provou, contemplarás também um homem descendo do céu, e tu o verás, e depois de haveres visto, testificarás que ele é o Filho de Deus. Então o anjo está escrevendo para ele o que vai acontecer. E aconteceu que o Espírito me disse, olha, e eu olhei e vi uma árvore, e era semelhante à árvore que meu pai tinha visto. E sua beleza era tão grande, sim, que excedia toda a beleza. E sua brancura excedia a brancura da neve. E aconteceu que, tendo visto a árvore, eu disse ao Espírito, vejo que me tens mostrado a árvore que é mais preciosa do que tudo. E perguntou-me ele, que desejas tu? E disse-lhe eu, saber a interpretação do que vi. Olha que legal. Pois falei-lhe como fala um homem, porque vi que tinha forma de um homem. Sabia, não obstante, que era o Espírito do Senhor. E ele falou-me como um homem fala outro homem. Então Nefi está escrevendo a relação entre ele e o anjo, né? Que foi tipo como a gente está fazendo agora, só que pessoalmente, né? Aconteceu que ele me disse, olha, e olhei para vê-lo, e não o vi, porque se havia retirado de minha presença. E aconteceu que olhei e vi a grande cidade de Jerusalém, e também outras cidades. Só lembrando que tudo que a gente está lendo aqui tem vídeos na Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias. Eu vou deixar aqui o link abaixo para vocês irem, clicarem e verem, tá bom? E aconteceu que olhei e vi a cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré vi uma virgem que era extremamente formosa e branca. Isso é muito legal. E aconteceu que vi os céus se abrirem, e um anjo desceu, e pondo-se na minha frente, disse, Nefi, que vês tu? Esse momento muito, muito especial em Nefi, na visão, porque ele vai ver as coisas mais importantes dessa visão, e ele vê justamente a Maria, mãe de Jesus Cristo. Tem uma discussão muito grande, né, inclusive na Igreja Católica, contra as igrejas, sobre a visão que nós temos de Maria, mas basicamente aqueles que leem a palavra a respeitam como mãe de Jesus, né? A gente não endeusa ela como o próprio Salvador Jesus Cristo, não podemos fazer isso. Sabemos o seu valor a ponto de que quando o Nefi ele tem a visão das coisas mais importantes da árvore, ele vê também a virgem mais preciosa do mundo, que é Maria, né? E aconteceu que viu os céus se abrirem, e um anjo desceu e pondo-se na minha frente, disse que Nefi que vês tu. E eu respondi, uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. E disse-me ele, conheces tu a condescendência de Deus?
E disse-lhe eu: ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Isso é algo muito, muito legal de Nephi também, que eu gostaria de comentar. Não é porque somos cristãos, não é porque lemos a Bíblia, o livro de Mórmon, não é porque estamos desde sempre na igreja que nascemos, dependente da religião, que sabemos de todas as coisas. Não sabemos. Não temos que ter medo de falar, olha, eu não sei, mas eu posso estudar mais, eu posso perguntar a Deus, com o tempo eu vou saber. Nós não podemos ter vergonha de falar que não sabemos, sabe? Porque Deus é um Deus misterioso também. E disse-me ele: eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. Aconteceu que eu a vi, a Maria, né, ser arrebatada no Espírito. E depois de haver sido ela arrebatada no Espírito, por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me dizendo: olha. E eu olhei e tornei a ver a virgem carregando uma criança nos braços. E disse meu anjo: eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. Sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? Esse é um momento muito, muito especial nessa interpretação. Porque ele vê Jesus Cristo, né, bebezinho. Olha, que alegria. Imagina de ver Jesus Cristo bebezinho. Deve ser muito gostoso a imagem. E respondi-lhe dizendo: sim, é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É a potota mais desejável de todas as coisas. E falou-me dizendo: sim, e a maior alegria para a alma. Então, vocês entenderam o significado da árvore da vida? Jesus Cristo, a árvore e o fruto é o Salvador. E o Salvador é o amor de Deus para nós. Então, quando a gente chega nessa árvore e come, é o fruto mais desejável de todos, porque é o fruto que pode nos salvar física e espiritualmente. Depois dessas palavras, disse-me: olha, olhando, vi o Filho de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi muitos se prostrarem a seus pés e adorarem-no. Realmente ele viu o Novo Testamento ao vivo, assim, sabe? E aconteceu que vi que a barra de ferro que meu pai tinha visto era a palavra de Deus, que conduzia a fonte de águas vivas, ou seja, a árvore da vida. Águas essas que eram símbolo do amor de Deus, e também vi que a árvore da vida era um símbolo do amor de Deus. Então, na visão de Leí, como a gente viu, tinha a árvore, Jesus Cristo, e tinha uma barra que guiava as pessoas para a árvore. Essa barra é a Bíblia, o livro de Mórmon, a palavra de Deus em terra. Ela nos guia fortemente para Jesus Cristo. Por isso que é muito importante ler as Escrituras. Por isso que é muito importante a nossa fé ser baseada nas Escrituras. Não só em experiências espirituais, porque o inimigo também coloca experiências espirituais em nossa vida, mas na palavra de Deus, né? Nessas coisas que os profetas escreveram, fizeram questão de escrever, deixaram seu testemunho. É muito importante a gente ter leitura diária das Escrituras. Eu não consigo ler, ouve, tem podcast, tem meu vídeo aqui no YouTube. Tem muitas formas de a gente se conectar com a palavra de Deus todos os dias, né? E o anjo disse-me outra vez: olha e vê a condescendência de Deus. E eu olhei e vi o Redentor do mundo, de quem meu pai falara. E vi também o profeta que prepararia o caminho diante dele. Ele viu João Batista. E o Cordeiro de Deus aproximou-se e foi batizado por ele. E depois que ele foi batizado, viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer do céu e repousar sobre ele na forma de uma pomba. Então ele viu o batismo de Jesus Cristo. Eu vou grifar essa parte, tudo bem? E vi que ele saía ministrando entre o povo em poder e grande glória. As multidões reuniam-se para ouvi-lo e vi que o expulsavam no meio delas. Então ele estava vendo a treta que acontecia, né? E também vi 12 outros seguindo. E aconteceu que foram arrebatados de minha presença no Espírito e não os vi. Então basicamente ele viu os 12 apóstolos, né? E aconteceu que o anjo me falou novamente dizendo: olha, e olhei e tornei a ver o céu se abrirem e os anjos descendo entre os filhos dos homens e ministrarem entre eles. Essa parte pra mim é muito, muito especial. Eu vou até grifar. Porque isso mostra quanto Deus nos ama. Ele literalmente envia anjos para nos ministrar. Esse é um momento onde anjos desceram para falarem com os homens. E falou-me novamente, dizendo: olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi multidões de pessoas doentes e afligidas com toda espécie de moléstias, e com demônios e espíritos imundos. E o anjo falou e mostrou-me todas essas coisas, e foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus, e os demônios e espíritos imundos foram expulsos. Falou e mostrou-me todas essas coisas, e foram curados pelo poder do Cordeiro de Deus, e os espíritos e demônios imundos foram expulsos. E aconteceu que o anjo me falou novamente, dizendo: olha, e vi o Cordeiro de Deus ser levado pelo povo. Sim, o Filho do Deus Eterno foi julgado pelo mundo, e vi e testifico.
E eu, Nefe, vi que ele foi levantado na cruz e morto pelos pecados do mundo. Depois que ele foi morto, vi as multidões da terra reunidas para combater os apóstolos do Cordeiro, pois assim eram chamados os 12 pelo anjo do Senhor. Então o anjo já chamava os 12 apóstolos de apóstolos antes deles serem apóstolos. Olha como já existe uma pré-ordenação para as coisas, né? A multidão da terra estava reunida e vi que todos estavam num grande e espaçoso edifício, parecido com o edifício visto por meu pai. E o anjo do Senhor falou-me novamente dizendo: eis o mundo e sua sabedoria. Sim, eis a casa de Israel, que se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. E aconteceu que vi e testifico que o grande e espaçoso edifício era o orgulho do mundo, e ele caiu, e sua queda foi muito grande. E o anjo do Senhor falou-me novamente, dizendo: assim será a destruição de todas as nações, tribos, línguas e povos que combaterem os 12 apóstolos do Cordeiro. Então aquele grande e espaçoso edifício, na visão de Eli, onde as pessoas riam dele, riam das pessoas que estavam lá na árvore, e as pessoas que estavam na árvore ficavam com tanta vergonha, os que ouviam, e iam gatinhando, tipo, se humilhando para o grande e espaçoso edifício para rir junto. Eram o mundo, eram as pessoas que mataram Jesus Cristo, eram as pessoas que mataram os 12 apóstolos. E o anjo deixa uma promessa muito clara a todas as nações do mundo que ouvirem o evangelho de Jesus Cristo e tentarem pregar novamente os 12 Jesus Cristo na cruz, serão mortos, ficarão no edifício e cairão, e uma queda muito, muito grande. Então isso é a interpretação do sonho de Leí, que Nefe vê e ouviu. Depois a gente vai continuar a história de Nefe em outro vídeo, mas isso é muito, muito importante, porque dá para tirar muitas coisas para aprender, né? Então, a árvore, Jesus Cristo, a barra, as escrituras, o grande e espaçoso edifício, o mundo e sua sabedoria. E uma coisa muito, muito importante que o anjo fala, né? O mundo, naquela hora, era a própria casa de Israel. Micaela, então tem como eu ser membro da igreja, ou ser um cristão de outra religião e estar dentro do espaçoso edifício? Sim, tem como muito. Se você usa a palavra de Deus para se sorbebecer, para ter conhecimento e subjugar as outras pessoas, você tá igual as pessoas no mundo que acham que só porque elas são diferentes dos cristãos tradicionais, conservadores e blá 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 blá, elas são melhores. Mas na verdade não é. A palavra não erra, ela não mente, né? Ela sabe, ela é viva ontem, hoje e para sempre. Como o anjo falou, aqueles que apontaram o dedo para os verdadeiros cristãos que comem o fruto da árvore da vida, que participam da glória de Deus, que vivam o evangelho de Jesus Cristo e não só falam, eles vão cair. Então, isso é muito, muito importante. Eu amo muito esse capítulo, eu amo muito tudo o que Nefe viu. Ele viu João Batista, Maria, os 12 apóstolos, Jesus Cristo ressuscitado. Então, com certeza, nossos primeiros pais aqui na América já sabiam sobre a existência de um Messias. Com o tempo se perdeu esse conhecimento, a gente vai ler isso com o passar do tempo. Mas é isso. Queria deixar esse devocional deixando meu testemunho que Jesus Cristo vive, que por meio dele a gente pode voltar à presença de Deus, como a gente comentou no meio desse vídeo. Espero que vocês tenham sentido o amor de Deus por vocês e tenham ganhado mais conhecimento, tendo sabido que não só os judeus, mas os judeus que vieram para cá na América, que se tornaram os primeiros descendentes dessa parte do mundo tão importante hoje em dia para o mundo inteiro, tinham conhecimento do Espírito Santo também. Então, eu deixei esse devocional em nome de Jesus Cristo, amém. Espero que você tenha grifado aí e se divertido enquanto a gente lê juntos. E vamos terminar com uma oração? Tá bom. Nosso querido, bondoso e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia lendo a sua palavra. Nós te agradecemos pelo seu Espírito. Muito obrigado pela tecnologia, por estarmos lendo a palavra juntos. Por favor, Senhor, abençoe esse conhecimento que tivemos juntos, que esse conhecimento permita estar todos os dias em nossos corações e nossas mentes, nos ajudando a ser pessoas melhores a cada dia. Nos ajude a passar por aflições com o seu espírito de alegria e força. Nós chamamos e abençoe as pessoas que estão vendo esse vídeo para que elas consigam alcançar os seus desígnios junto com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, vamos encerrar esse vídeo, vamos! E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!